Vem com a gente. O que? Vocês acharam que ia ser chegar aqui no Rio e ia ser só curtir a vida, só moleza, praia e água de coco todo dia? Enganado, ainda tem muita coisa para fazer no barco. A maioria das coisas que a gente quer reformar, a gente segurou para chegar aqui no Rio, porque aqui a gente tem mais acesso a material, a tudo, a mais variedade também, que a gente não tinha tanto acesso em Paraty, que é uma cidade muito pequenininha, então não tem muitas opções e as opções que tem também são mais caras. Então aqui a gente tanto encontra preços melhores, como também encontra mais opções ou coisas novas que a gente nem sabia que tinha. Então a gente vai começar essa manutenção, na verdade a gente vai começar pelo cockpit, a gente vai fazer ele todo, vamos lixar tudo certinho. Antes eu vou mostrar pra vocês como é o estado que ele tá agora, que ele tá bem feio, bem detonado, daqueles anos de abandono, né? Então o cockpit é uma das nossas prioridades e a gente quer fazer ele o quanto antes, porque é dele que a gente está dependendo para começar a fazer a temporada de charter, para começar a receber as pessoas, porque a gente quer deixar o veleiro apresentável, bonitinho, para ficar confortável. E agora ele tá sem antiderrapante, tá com o deck todo poroso. Então vou mostrar para vocês como é que ele tá, pra gente fazer aquele antes e depois. Vejam aí. E aí, acharam ruim? Quem é que ia encarar um barco nesse estado, hein? Não, mas não tem problema, porque isso é tudo superficial, é só a aparência dele. Ele já foi pintado, eu acho que ele já foi pintado 2 vezes. A gente consegue ver 2 tons de brancos diferentes, um mais branquinho, o outro mais escurinho e o tom do gel coat por baixo. Então tem muitas áreas que ele tá descascando, descamando mesmo, poroso. E se você achou que tava ruim, tá enganado, que o pior está guardado pro final, que é essa parte aqui, ó. Ele é onde está pior no nosso barco, olha. Literalmente o gel coat tá saindo em camadas grossas, então essa parte aqui vai ser uma das que vai dar mais trabalho pra gente, provavelmente. A gente vai ter que lixar muito, deixar ele lisinho, deixar novinho. Vamos lá? Manda ver, Michel! Michel, se a gente deixar assim e escrever 500 aqui, será que tudo muda? Que muda sim, muda até a documentação. Vamos testar? Esse aqui era o suporte aqui para nossa maricaca e olha como é que tava aqui atrás. Isso que aqui ainda não lixei, isso aqui é sujeira mesmo. E aqui na entrada aqui do barco tem essa borracha que tá toda ressecada, caindo assim. Já vamos começar a tirar para poder lixar isso aqui. Agora o problema, eu quero ver lixar aqui dentro. Isso aqui vai ser complicado. Às vezes a preparação para um serviço acaba tomando tanto tempo quanto o serviço em si, né? Mas tudo bem, a gente não tem pressa e a gente sente como se a gente estivesse no lugar que era pra gente estar. Aqui na Urca já estamos nos sentindo em casa. Para definir um antiderrapante aqui do barco, nossa, a gente penou bastante tempo, a gente pensou em possibilidade, repensou, definiu e aí depois na última hora a gente decidiu trocar os planos. Hoje no mercado tem algumas opções para fazer o antiderrapante do deck. Uma é até um adesivo que você cola em cima dele todo, e é rápido e super fácil de fazer, só que o custo dele é muito alto.
E tem também o que é mais utilizado, que as pessoas é mais tradicional, que é o pó de quartzo. O pó de quartzo é como se fosse uma areia, que você passa a tinta, depois você borrifa ele, depois passa a tinta em cima de novo, e aí ele fica com um acabamento como se fosse de uma lixa mesmo. Então a gente ficou em dúvida entre talvez experimentar alguma coisa nova ou usar o pó de quartzo ou a areia. Sem dúvida ela funciona super bem, muita gente usa, funciona como antiderrapante, acho que é um dos mais populares. Só realmente pela questão da aparência e de como a gente queria a sensação, em vez daquela de lixa, a gente acabou optando pela textura. A gente chegou a comprar o pó de quartzo ou a areia, a gente realmente tinha decidido usar ele porque a gente tinha feito uns testes com outras texturas e não tinha dado certo. A gente comprou e aí na hora que a gente ia usar um pouquinho antes, a gente decidiu fazer mais uma última tentativa e acabou que a gente acha que vai usar ela, né? Exatamente, a gente fez esse teste que vem de um produto que tem lá fora já, que é para ser aplicado em antiderrapante, que você só passa ele com uma espátula com dentinhos e aí depois você passa uma textura, um rolinho de textura mesmo, e aí como ele se forma. fosse textura de parede, né? Exatamente. Só que aqui no Brasil a gente não conseguiu encontrar esse produto. Tem um muito próximo, mas você tem que misturar o pó de quartzo e faz o mesmo sentido, mas o pó de quartzo sempre desce, então é difícil de aplicar e tudo mais. Então a gente decidiu usar nossa criatividade e tentar desenvolver esse produto, essa mistura que funcionasse. Já baseado no que a gente tinha usado antes, quem assistiu nos episódios passados viu a gente tapando os buracos aqui no deck, então fica ligado que é bem parecido, né? Exatamente. A gente usou, na verdade, a resina epóxi e o pó de talco industrial, que você consegue fazer uma textura, você vai misturando eles dois para fazer a textura que você quiser chegar. Então vamos ver como é que isso vai ficar. Essa aqui é a textura que a gente achou assim mais interessante de se usar. Ela nem é muito grossa, nem é muito fina. Quanto mais grossa é a mistura, mais pesada ela é, mais pontinha fica no antiderrapante. Quanto mais líquida ela fica mais redondinha. Então essa aqui a gente achou que ficou legal. Tem uns pedaços aqui que tá até difícil de pisar. Depois a gente vai dar uma trabalhadinha com a lixa nele. Mas assim ficou legal. Aqui nessa área que é onde a gente gosta de ficar sentado, então aqui a gente deixou a massa um pouco mais fina para ela ficar mais suave e não machucar para sentar. Mas nos lugares como as laterais, que é onde a gente vai passar só caminhando, a gente pode deixar ela mais áspera, que é para dar mais antiderrapante, mais efeito mesmo, para não escorregar de jeito nenhum. Então dá pra gente ter esse controle, você consegue definir com a massa que áreas do seu barco que você quer deixar mais para antiderrapante, que áreas você quer deixar mais suave para aproveitar melhor, sentar, deitar e curtir. É muito importante tirar a fita assim que possível, antes que a resina seque. Com o antiderrapante prontinho, partimos para a tão esperada pintura. Essa primeira demão foi de primer epóxi. Esperamos as 8 horas recomendadas pelo fabricante e demos a segunda demão. Só daí partimos para a pintura final, na qual foi utilizada da mesma forma que o primer, 2 demãos com 8 horas de intervalo. Esse processo foi bem longo e cansativo, mas ficamos bem felizes com o resultado. Chegou a hora mais esperada aqui, que é retirar a fita crepe, né? Que é a hora que a gente sabe que terminou o serviço, então é tirar a fita crepe aqui e aí expor o que tem que ser exposto e deixar com o acabamento certinho. E enquanto isso, falar um pouquinho aqui questão de quantidade de materiais que a gente gastou para vocês saberem, como referência para outros barcos e tudo mais. A gente acabou gastando aqui, para fazer primeiro o antiderrapante, a gente usou acho que uns 3,5 kg de resina epóxi misturada com pó de talco, né? E o pó de talco a gente usou, eu acredito que foram uns 4 kg. Quase que 1 kg para 1 kg de cada um, para fazer aquela massa bem espessa. Já para pintura, a gente teve que fazer primeiro a preparação com o primer, então foram 1,5 galão de primer. E aí para pintura mesmo, com a tinta PU, a gente usou 1 galão certinho, deu 1 galão certinho para fazer todo o deck aqui. A gente terminou o galão,
quando terminou aqui a última partezinha. Então foi esse nosso gasto. E aí também solvente, né? Essas coisas lixas, que aí vai depender do uso de cada um. Então foi mais ou menos isso daí, o nosso gasto em materiais. Terminamos então! Nossa, foi puxado, hein? Acho que foram o quê? Nossa, nem lembro, mas quando a gente começou, eu sei que foi muito tempo, porque só o antiderrapante levou vários dias, né? Sem contar os dias de lixada. No total, acho que levou quase um mês pra gente fazer o trabalho completo. Foi. Vários dias lixando, depois vários dias fazendo antiderrapante, depois mais vários dias pintando. E também alguns dias de chuva aí no meio. Foram 2 camadas de primer, 2 camadas de tinta. Agora ele tá lindo, tá preparado. Tá até branco demais, né? A gente tá acostumado. Eu vim aqui até combinando com ele hoje pra gravar o vídeo toda branquinha. Agora sim, com esses dias de sol, assim, tem que usar o óculos solar, que senão aqui ó, reflete, é muito branco. Se a gente tira o óculos, nossa, é até difícil abrir o olho. A gente tava acostumado com aquele deck meio amareladinho, né? Mas agora ficou lindo, perfeito. Ele tá branquinho, tá brilhante, então o nosso, é claro que a gente acabou de pintar ontem, né? Hoje é o primeiro dia que ele tá sequinho, que a gente tá podendo sentar aqui. Mas o nosso feedback quanto ao antiderrapante, que foi um experimento, a princípio a gente está gostando muito dele. A sensação dele no pé é muito gostoso. Também dá para sentar tranquilamente, sem machucar. Não ficou pontudo demais, também não ficou flat demais. Ele tá dando efeito antiderrapante sim. Agora nos próximos dias, conforme a gente for usando, é que a gente vai ter realmente a certeza, né? Só o tempo dirá, né? O tempo dirá, mas primeira impressão tá bem legal, eu gostei bastante. Ótimo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente tinha feito sem a pintura, só ele tava machucando um pouquinho, né? Depois, com as 4 camadas de tinta, 2 de primer, 2 de tinta mesmo, ele já melhorou muito, tirou as pontinhas e aí ficou antiderrapante, mas sem machucar. É isso aí, então vamos ver nas próximas semanas como vai ser o efeito disso, se a gente vai realmente aprovar, dar o veredito final. Fiquem ligados no canal, não esqueçam de se inscrever, sigam a gente no Instagram também e feliz 2020!